Fala galera! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar fundo na história turbulenta de Dom Pedro I e os desafios que o Brasil enfrentou logo após a independência em 1822. Prepare-se para uma saga cheia de dívidas, desconfianças, intrigas políticas e uma briga de rua que marcou a história, a Noite das Garrafadas. É uma história que mistura patriotismo, tensão e até garrafas voando. Então, pega a pipoca, bora viajar no tempo e no final, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal para fazer parte do nosso time. A independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, foi um momento épico, né? Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, gritando independência ou morte. Parecia o começo de uma nação forte e livre. Mas calma lá, porque a coisa não foi tão simples assim. A liberdade veio com um preço altíssimo. O Brasil teve que pagar 2 milhões de libras a Portugal num acordo costurado pela Inglaterra. Esse tratado foi um baita presente para Portugal, mas para o Brasil, um baita problema. Essa dívida gigantesca afundou a jovem nação em problemas financeiros, travando qualquer chance de um desenvolvimento sólido. E tem mais: o governo brasileiro tentou esconder esse acordo para evitar revolta popular. Imagina o climão quando a verdade começou a vazar. Enquanto Portugal comemorava o tratado com fogos de artifício e alegria nas ruas, no Brasil o governo fazia de tudo para manter a narrativa de um Dom Pedro herói, o grande libertador. A propaganda oficial caprichava na imagem do grito do Ipiranga e no orgulho nacional. Só que nos bastidores, a situação era caótica. Em 1823, a Assembleia Constituinte foi dissolvida, dando origem à chamada Constituição da Mandioca. Nome curioso, né? Depois veio a repressão à Confederação do Equador, uma revolta que tentava desafiar o poder central. Teve também a derrota na Guerra da Cisplatina, que custou ao Brasil o território que hoje é o Uruguai. E, para fechar com chave de ouro, a Constituição de 1824 trouxe o poder moderador, que dava ao imperador um controle quase absoluto. Tudo isso desgastou demais a imagem de Dom Pedro I. Agora segura essa. Dom Pedro, nascido em Portugal, vivia com um pé na antiga metrópole. Ele se metia em assuntos portugueses, como a crise de sucessão ao trono após a morte de Dom João VI, em 1826. Isso levantava uma pulga atrás da orelha dos brasileiros. Será que esse cara tá mesmo comprometido com o Brasil? Para piorar, muitos dos seus ministros eram portugueses, defensores de um império bem autoritário. Portugueses também ocupavam cargos importantes na administração pública e no exército, o que irritava profundamente a oposição. Jornais como a Aurora Fluminense e Tribuno do Povo, no Rio de Janeiro, botavam a boca no trombone, denunciando abusos de portugueses contra brasileiros, supostamente protegidos pelo governo de Dom Pedro. E as coisas ficaram ainda mais quentes com rumores de que Portugal, com a ajuda de Dom Pedro, poderia tentar recolonizar o Brasil. Parece coisa de filme, né? Mas tinha fundamento. Havia tropas estrangeiras no país. O governo comprou 10 mil armas sem consultar os representantes da nação. E o ministério era visto como suspeito pela imprensa. Em São Paulo, o jornalista italiano Libero Badaró, do Observador Constitucional, fazia críticas pesadas ao autoritarismo de Dom Pedro. Aí, em 20 de novembro de 1830, Badaró foi assassinado. Os culpados foram identificados, mas as suspeitas caíram diretamente sobre o imperador. Muitos até hoje acreditam que Dom Pedro teve algo a ver com o crime. Isso abalou ainda mais a credibilidade do governo, que já estava na corda bamba. Chegamos ao ponto alto da história. 11 de março de 1831.
Dom Pedro volta ao Rio após uma viagem desastrosa a Minas Gerais, onde foi recebido com faixas pretas de luto em protesto contra suas ações autoritárias. Para tentar levantar o moral do imperador, seus apoiadores portugueses organizaram uma grande festa na Rua da Quitanda, no centro do Rio. Só que isso foi como jogar gasolina na fogueira. Os brasileiros, especialmente os liberais, moderados e exaltados, viram a festa como uma provocação. Eles saíram da atual Praça Tiradentes, que na época era chamada Praça da Constituição, marchando e gritando palavras de ordem pela independência, pela liberdade de imprensa, pela nação brasileira. Do outro lado, os portugueses respondiam com vivas ao imperador e xingamentos aos federalistas e republicanos. O que era só gritaria virou uma confusão generalizada. As provocações descambaram para pancadaria. Os portugueses, das janelas, jogavam de tudo: garrafas, cacos de vidro, até aguarrás. Os brasileiros, em maior número, não deixaram barato e revidaram com paus, varas e até espadas improvisadas. A briga só acalmou quando uma tempestade desabou sobre o rio, dispersando a multidão. Esse confronto entrou para a história como a Noite das Garrafadas, um marco da insatisfação com Dom Pedro. No fim, os brasileiros levaram a melhor, e os protestos contra o imperador só aumentaram. Com a crise política fora de controle, Dom Pedro percebeu que não dava mais para segurar. Em 7 de abril de 1831, apenas 9 anos após ser o herói da independência, ele abdicou do trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha só 5 anos. Depois, partiu para Portugal, deixando o Brasil num período de transição conhecido como período regencial, governado por regentes até o golpe da maioridade, em 1840, quando o jovem Pedro II assumiu o trono. Mas essa é uma história para outro vídeo, então fiquem ligados no canal. E aí, galera? O que acharam dessa história incrível? A Noite das Garrafadas mostra como o Brasil viveu tempos de muita tensão logo após a independência. Conta aqui nos comentários. Você acha que Dom Pedro I foi um herói ou um vilão? Se curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto. Se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo histórico como esse. Até a próxima, pessoal!